Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 25 ao 27. Gostaria que prestasse muita atenção, porque eu quero dividir com a igreja 5 atributos que Deus espera de mim e de você no dia da sua vinda. Olha o que está escrito lá. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Irmãos, eu não quero aqui, através dessa palavra, trazer uma abordagem nesse plano horizontal nosso, falando do esposo terreno, como ele deve se comportar com a esposa terrena. Mas eu quero aqui trazer uma abordagem de como a esposa espiritual, que é a igreja de Cristo, ela deverá se apresentar para o esposo, que é o nosso Senhor, o que? Jesus. Veja que o texto é bem claro, dizendo que Cristo amou a igreja e se entregou por ela para santificar, purificando-a com lavagem da água pela palavra, para que ela se apresente a Ele como igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então guarda algo: se nós não carregarmos na nossa identidade esses atributos, nós seremos apresentados a qualquer esposo que não é o Senhor Jesus. E aí aperta para o nosso lado, porque se Cristo não for o nosso esposo, a gente nunca vai herdar o reino dos céus. Então eu quero trazer aqui esses 5 atributos que Deus espera de mim e de você. E nisso cada um de nós temos que entrar na frente do espelho, porque a Bíblia fala: examine-se o homem a si mesmo, e verificar se algum desses atributos nós nos corrompemos, nós não estamos praticando. E eu digo: depressa, corre essa carreira para praticar o quanto antes, porque nós já sabemos que o esposo está às portas para vir buscar a tua amada igreja. Amém? O primeiro atributo que ele requer de nós, o que é? Que nós sejamos uma igreja gloriosa. Mas como é que eu tenho discernimento espiritual para saber se o caminho que eu estou trilhando é o caminho de uma igreja gloriosa? Irmãos, olha o que está escrito em 2 Pedro capítulo 1, versículo 17. Porque ele recebeu de Deus Pai honra e glória. Quem que é esse que recebeu? Jesus. Quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Então uma igreja, para ela ser gloriosa, o Pai tem que olhar para nós como filhos e tem que declarar esta mesma frase: este é o meu filho amado, em quem me tenho comprazido. Quando é que Deus disse isso? Quando é que Deus fez menção disso para o nosso Senhor Jesus Cristo? Quando nós meditamos em Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17, vai dizendo assim, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele.
E eis que uma voz dos céus dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Logo, nós só seremos uma igreja gloriosa se a gente for batizado pelo Espírito Santo. Nós só seremos uma igreja gloriosa se nós nascermos da água e nascermos do Espírito. Por isso que, voltando lá no texto de Efésios capítulo 5, no versículo 26, ele diz, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. E Cristo recebeu o Espírito, e essa fala gloriosa dos céus, quando ele estava sendo batizado aonde? Nas águas. Então, quando o homem não purifica, não muda sua maneira de pensar, não molda sua maneira de pensar conforme a palavra de Deus, não conforme o que o mundo diz, o que acha que é bom, fazer do teu jeito, não, irmãos, é em conformidade com a palavra de Deus. Ele pode até ter batizado, mas nunca nasceu das águas. E o Espírito de Deus veio testificar, veio ensinar as Escrituras. Logo, nunca vai nascer do quê? Do Espírito. Então guarda isso nos vossos corações, meus irmãos, no nome de Jesus. Uma igreja gloriosa tem que nascer da água e tem que nascer do quê? Não nasceu da água e não nasceu do Espírito, como Jesus disse. Nunca vai ver o reino de Deus. Por isso, como o nosso pastor leu lá no Evangelho de Ageu, eu vou ler um outro texto do Evangelho de Ageu, capítulo 2, versículos 6 ao 9. Olha o que diz: porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, o mar e terra seca. Terra seca é o deserto. E farei tremer todas as nações, e verão coisas preciosas de todas as nações. E encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, quando a gente pega esse texto e a gente vem na cronologia, a primeira coisa que Deus instituiu para o povo cultuar ele foi o tabernáculo. E como o pastor disse, tanto no tabernáculo, depois veio o templo do quê? De Salomão. A hora que os sacerdotes apresentaram o sacrifício a Deus, Deus manifestou com o teu fogo aonde? No meio daqueles lugares. E acendeu o altar do sacrifício com o teu fogo. Mas esta casa que foi reedificada foi o templo cujo qual foi destruído pela Babilônia. E aí, através do ministério de Neemias e de Esdra, foi reedificada essa casa. Só que essa casa já não foi reedificada com o ouro e com a prata que foi edificado o templo do Salomão, onde todos viam um glorioso templo, muitas vezes olhando para as riquezas terrenas que tinha lá dentro. Mas a grande pergunta que fica é: como é que esta última casa, a glória dela é maior do que esta primeira? Porque nesta última casa, quem entrou dentro dela em pessoa e pregou foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Então não tem jeito. Se o verbo de Deus não habitar dentro da casa, isso significa ser nascido do que? Da água. E se a gente não for guiado pelo Espírito de Deus, nós nunca seremos uma igreja gloriosa. Pelo contrário, seremos uma igreja carnal. E o que restará para as nossas vidas é a ira de Deus. Então, o primeiro atributo que eu e você temos que ter nas nossas vidas, irmãos, e não possamos ser ignorantes acerca desses assuntos, temos que ter o comportamento de uma igreja o que? Gloriosa. O ato de ir buscar madeira para edificar a casa e Deus se agradar dela, ele fala: e eu serei o que?
glorificado. Uma igreja gloriosa, Cristo é glorificado, Cristo é o centro, Cristo é a pedra angular, irmãos. Ele é posto no ponto mais alto. Todos se achegam até ela para ver o Filho e crer nele. Caso contrário, aquela glória que está lá dentro está dividindo a glória de quem? Então ela não é uma igreja gloriosa, é uma igreja que divide a glória. Uma igreja gloriosa, ela se comporta como aquela estrela guia que conduz os homens a verem o Filho. Uma igreja gloriosa se comporta como a lua cheia, que resplandece a luz do sol. Se a gente brilhar para nós mesmos, ou sermos uma lua de sangue, como aprendemos que significa uma igreja que resplandece a luz desta terra, nós nunca fomos uma igreja gloriosa. E a palavra para mim e para você é: arrependei-vos, porque o noivo vem aí. Então a primeira coisa que nós temos que nos examinar é as nossas condutas, os nossos comportamentos, a nossa postura. É a postura de uma igreja gloriosa? Se não, que nos convertamos enquanto é tempo. Amém? Segundo, irmãos, quando nós voltamos lá e meditamos no texto de Efésios, a igreja tem que ter um segundo atributo. Ele diz que a igreja tem que ser sem mácula. E o que significa essa palavra mácula? Uma pessoa maculada é uma pessoa que tem manchas. Uma pessoa maculada é uma pessoa suja. Uma pessoa maculada é uma pessoa poluída. E Deus está dizendo: tem que ser sem manchas. Não pode ter sujeira. Não pode estar envolvido com a poluição que tem nos meios hoje neste mundo. Tem que ser uma igreja imaculada. E como é que Deus olha para mim e para você, irmãos, e nos examina de tal maneira a discernir se somos uma igreja sem mácula ou não? Olha o que está escrito em Marcos, capítulo 12, versículo 32 a 34. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre, e com verdade dissestes que há um só Deus, e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração, de todo entendimento, de toda a alma e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido como? Sabiamente, disse-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. Uma pessoa sem mácula é uma pessoa que ama a Deus de todo o coração. E a Bíblia fala de tudo que se deve guardar. Guarde o vosso coração, porque dele procede as fontes da vida. Um coração guardado, no abrir da boca dele, o que sai são mananciais de águas vivas. Porque Jesus disse que pelas nossas palavras nós seremos o quê? Julgados. Um coração guardado, ele não se deixa ser moldado por qualquer coisa. Ele só se deixa ser moldado pela palavra. Não está na palavra de Deus, ele não deixa ser moldado. Uma pessoa sem mácula, ela ama a Deus de todo o teu o quê? Entendimento. Irmãos, Deus é uma fonte inesgotável. Ele não tem fim. Nós nunca vamos saber o quê? Tudo. Mas daquilo que nós sabemos, aquilo que nós já caminhamos de fé em fé, nós temos que amar, irmãos, com todo o quê? Entendimento. E amar com todo entendimento é amar de acordo com aquilo que nós já recebemos, mas é amar também buscando o entendimento. Porque quem não busca o conhecimento, quem não se esforça atrás do conhecimento, não amou de todo o coração e também não amou de todo o entendimento.
Quem não busca o conhecimento, Deus fala, porque rejeitastes o conhecimento, também eu vos rejeitarei, para que não sejais sacerdotes diante de mim. Então não tem zona de conforto. Se Deus vê cristão na zona de conforto, sem se esforçar, sem buscar o conhecimento, Ele olha e enxerga naquele cristão mácula, enxerga naquele cristão alguém que não quer ser limpo das suas manchas, alguém que não quer ser despoluído, alguém que não quer ser o que? Descontaminado. Então não tem para onde fugir, irmãos. A gente tem que vir e tem que se pôr na posição. É um caminho que só vai para frente, irmãos. Não tem parada, não tem breque. Tem que ir caminhando de fé em fé, de fé em fé, de fé em fé. Tem que estar buscando de todo o que? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o que? Coração. Quem que a gente vai achar? Cristo. Cristo é quem? O verbo de Deus, é a revelação do que? Da palavra, irmãos. Eu sei que dá coceira na cabeça. Tira mesmo da zona de conforto, irmãos. O evangelho que não converte não é o que? Não é evangelho. Olha o que ele continua dizendo. Amar de toda o que? A alma. Certa feita um homem teve uma grande colheita. Ele foi lá, criou uma rede, armazenou tudo, deitou e descansou. E o Senhor falou, louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que é que tu tens reservado? E para quem o que? Irmãos, nós já meditamos no texto de Provérbios que fala que aquele que guarda o mandamento e guarda a lei ama a tua alma. Mas uma fé sem obras também é uma fé o quê? Quantos dizem, não, estou preocupado com a alma. Não, eu estou indo buscar a alma. Mas eu não posso ter uma fé o quê? Morta. Deus chamou para ser intercessor, vai ser intercessor. Deus chamou para ser pregador, vai ser pregador. Deus chamou para ser cantor, vai ser cantor. Deus chamou para ser evangelista, vai evangelizar. Cumpre a vocação que Deus o quê? Que Deus chamou. Isto é guardar a fé. Isto é guardar a alma, porque também chegará diante de Deus com as mãos o quê? Cheias. Cumpra a vocação. Quando o homem estica a rede, deita e dorme, Deus olha e fala, mácula, tem maldade. Irmãos, Deus não vê como o homem vê. E por fim, olhando naquele texto, ele diz, e com todas as suas o que? Forças. A um que foi semeado, produziu 1 para 30. A outro 1 por 60. A outro 1 para 100. Cada um sabe o quanto pode o que? Produzir. Mas quando a boa semente caiu numa terra boa, ela produziu. E não foi espinho e abrolho não, irmãos. Ela produziu frutos, e frutos bons para a glória de quem? Quando Deus fala, esforça-te e tem de bom ânimo, é isso que Ele está dizendo, é amar com todas o que? As forças. Deus fala que quando a gente se mostra abatido no dia da nossa adversidade, é porque a nossa força é o que? É pequena. E quando a gente olha para amar com todas as forças, um dos espíritos de Deus é o espírito do que? De fortaleza. Aí o Senhor vai dizer que os mancebos se cansarão, mas os velhos caminharão e não se fatigarão. Quando nós buscamos em Deus a nossa força, irmãos, a gente não para na caminhada. A gente caminha firmes, constantes, sempre abundantes na presença do Senhor. Agora se a gente fica, ora lá em cima, ora lá embaixo, Deus olha e fala, coração de duplo ânimo, purificai os vossos corações. Não é tempo de parar, não é tempo de esmorecer, sudecaia, ridecou, manai decantas. Deus dá força ao cansado, irmãos. Deus, Ele tem prazer de colocar de pé o caído. Ele levanta quem está o quê? Mas se eu quiser permanecer deitado e caído, Deus olha e fala, mácula. Irmãos, pode ser que na nossa vida a gente tenha lampejos, momentos cujos quais a gente nunca não amou de todo o coração, não amou de todo o entendimento, não amou de toda a alma e não amou de todas as forças. Aí eu louvo a Deus, porque aí vem a graça, aí vem o sangue,
Irmãos, quem nos separará do amor de Deus? Se eu não amei de todo o coração, eu sujei as vestes, mácula. Mas aí veio o sacrifício de Cristo, onde eu humildemente me humilho aos pés do Senhor e falo: Senhor, me perdoa, peço perdão de todo o que e me esforço para não errar mais no mesmo lugar. A graça vem e purifica de toda a mácula nossa, de toda a maldade nossa. Purifica-nos de toda a mancha, de toda a maldade. O que a gente não pode é permanecer. A Bíblia diz: o justo cairá 7 vezes. Ele não falou pode cair, ele diz cairá, mas se levantará. Quando é que se levanta? Quando o Espírito de Deus entra no homem e põe de pé. E quando é que o Espírito entra? O Espírito veio convencer do pecado, da justiça e do juízo. A gente só permanece na mácula, irmãos, se a gente quiser. Agora guarda algo: o amor de Deus, ele folga na verdade, ele não folga na injustiça. Ele sabe se a gente está amando com todas as forças ou se a gente está folgando na graça de Deus. Porque tem momentos que a gente faz: tem a graça de Deus, eu vou pecar. Aí eu vou ali e penso o quê? Aí Deus olha e fala: não amou com todas as suas o quê? Forças. Inferno também. Não tem para onde fugir. A graça está aí, como nós já aprendemos, é como um seguro, irmãos, de carro. Eu tenho certeza que todo mundo aqui que tem oportunidade faz um seguro de carro, se Deus deu graça. Ele não faz um seguro de carro pegando, ele fala: agora eu quero usar o seguro, vou mirar num poste e vou bater com o carro. Isso é homicida. Mas acidentes acontecem, porque nós somos seres humanos falhos. O quê? Nesse momento em que o acidente aconteceu, eu digo: usa o seguro, que é o quê? A graça, que vai pegar aquilo que está amassado, aquilo que foi destruído, porque o salário do pecado não tem jeito, irmãos, é morte, é destruição. A gente errou, é destruição. Mas aí a graça vem que nem um funileiro e remolda tudo, bota tudo no lugar de novo e segue. Agora, eu não posso ficar mirando no pecado e ir em direção o quê? Não, eu não posso. Aí eu não amei com todas as minhas o quê? Forças. Aí eu estou agindo como filho de quem? Do diabo. Estou sendo homicida, está entendendo ou não? Irmãos, a gente erra muito, porque todos nós somos falhos e o quê? Pecadores. Mas Deus não pode olhar para nós e enxergar em nós uma igreja com o quê? Com mácula. Ele tem que enxergar em nós uma igreja sem o quê? E para Ele enxergar em nós uma igreja sem mácula, Ele vai pesar a gente na sua balança justa. Eu não estou aqui para medir ninguém. Eu estou aqui para mostrar o caminho da graça quando alguém praticou algo que é maculado diante de Deus. Mas pode ter certeza disso, o Espírito de Deus vai requerer em todo o tempo que a gente ame a Ele com todas as nossas o quê? Forças. Deu para entender? Terceiro atributo que Ele vai olhar para nós, igreja, e Ele espera de mim e de você. Olha lá o que está escrito em Efésios capítulo 5. Tem que ser uma igreja sem ruga nem coisa semelhante. Irmãos, quando eu parei para meditar nisso aqui, eu perguntava: Senhor, o que é uma igreja sem ruga? Aí eu louvo a Deus, né? Porque quando o Espírito ensina, aquilo cai na tábua do coração, a gente não esquece mais. Olha para o físico. Quando a gente olha uma pessoa que ela tem ruga, isso simboliza que ela já tem uma determinada o quê? Idade. Então ruga está totalmente atrelado com a velha o quê? Criatura. Esquece de ruga física, irmãos. Esquece disso. Quando ele fala uma igreja sem ruga, é uma igreja que já sepultou a velha criatura. É uma igreja que nasceu o quê? De novo. Olha o que está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Glória a Deus. Irmãos, se eu e você ainda estamos praticando coisas da velha criatura, Deus está olhando e falando: aprendeu, mas ainda tem o quê? Ruga. Às vezes a gente tem uma ruguinha só.
Às vezes a gente é um inteirinho enrugado. Tô falando da velha, é o quê? Ser uma igreja sem ruga. Irmãos, eu fumava, se eu continuo fumando, ruga. Eu bebia, se eu continuo bebendo, ruga. Eu olhava coisas imorais na internet, se eu continuo olhando, ruga. Eu me relacionava com as coisas deste mundo tenebroso, com as culturas deste mundo, com as músicas deste mundo, com as coisas deste mundo, ruga. Ruga não está atrelada à idade física, vai estar atrelada com a postura espiritual. Tem muita criança, muito jovem dentro da igreja que Deus olha e fala ruga, velho. E tem muito ancião dentro da igreja, entendeu? Que a idade física foi, Deus olha e fala novo, nasceu de novo. Deus não vê como homem o que, irmãos? Vê. E olha que ele fala, e nem coisa o que? Semelhante. Tem gente que fala assim, não, mas um copinho só aqui não tem problema, vai nascer de novo, irmãos. É sim, sim, não, não. O que foge disso é procedência o quê? É procedência maligna. Fiz um pouquinho, vai nascer de novo. Ah, mas é só um golinho, é só uma experimentadinha. Ah, eu vou dar uma maquiada aqui, entendeu, né? Que aqui não tem problema, vai nascer de novo. Tá tudo cheio de ruga. E Cristo vem buscar uma igreja sem rugas e nem coisas semelhantes. Tem coisa que Deus está falando, larga, deixa, isso faz parte da velha criatura, isso faz parte da velha natureza, mas não, é para satisfazer a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos. Olha com soberba para a palavra de Deus e está enrugado diante do Senhor. Nós temos que desfazer da nossa velha criatura. Ah, pastor, mas eu tive uma queda e me envolvi com algo da minha velha criatura. Aquele que já, olha como diz o texto, a seguir, o quê? Junto com Cristo tem o sacrifício aonde? Na cruz. Aí lá, dobra o joelho, pede perdão e ama com todas as suas forças para não praticar de novo a mesma coisa. E Deus vai olhar e não vai enxergar ali o quê? Mácula. Mas tem que ter conversão, irmãos. Tem que ter mudança. Eu tenho que mudar por dentro e por fora. Deus quer fazer o homem a sua imagem, a sua o quê? Semelhança. Uma igreja com ruga não é a imagem de Deus, e tão pouco a sua o quê? Semelhança. Ele quer conversão de nós, porque você pode ter certeza que se a gente apresentar diante dele como uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga e nem coisa parecida com isso, você sabe como que a gente vai se apresentar diante dele? Olha lá o que está em Efésios capítulo 5. Primeiro, como uma igreja o quê? Santa. E olha o que está escrito em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 4 e 5. Porque toda criatura de Deus é boa. Por que toda criatura de Deus é boa? É só a gente ler o livro de Gênesis capítulo 1. Tudo que Deus foi fazendo nessa terra, Ele foi falando, isso é bom, isso é bom, isso é bom, isso é bom. Quando Ele chegou diante do homem, Ele falou, isso é o quê? Muito bom. Então tudo que Ele fez é bom, irmãos, e muito bom. Olha lá, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é o quê? Santificado. A palavra de Deus e a oração vem para isso. A palavra para a gente nascer de novo é o batismo. E quem é guiado pelo Espírito nasce do Espírito. Você pode ter certeza, ele vai orar com toda a oração na súplica. Ele vai alcançar a graça de Deus e vai olhar para aquela criatura e vai dar ações do quê? De graça. A oração é o caminho para a gente nos lavar no sangue do Cordeiro. Quando a gente porventura comete alguma mácula, quando a gente porventura divide a glória de Deus em alguma coisa, quando porventura a gente apresenta alguma ruga, alguma coisa não semelhante, é a palavra e a oração que vai o quê? Santificar. Uma igreja que não tem discernimento das escrituras sagradas, e uma igreja que não dobra os seus joelhos para orar, ela nunca foi uma igreja santa diante de quem? Diante de Deus. Ele quer uma igreja santa. Para ter santidade tem que ter palavra e tem que ter o quê? Tem que ter oração.
para a gente ser santo diante de Deus, olha o que está escrito em Mateus capítulo 23, versículo 19. Insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que faz o quê? Santifica a oferta. E olha o que está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 1. Você sabe que oferta ele quer no altar? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o quê? Os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quem não coloca sua vida no altar, que altar? No mesmo que Melquisedeque estava. Quem não coloca a tua vida sobre o altar, nunca foi uma igreja santa. O corpo é templo do Espírito Santo. E uma vez que o corpo está santificado, o Espírito habita. Uma vez que o Espírito habita, essa igreja se tornou uma igreja o quê? Gloriosa. E uma vez que é guiado pelo Espírito, se tornou filho de Deus. E esse é o Filho amado, em quem ele se compraz. Em quem ele se compraz. Irmãos, não é brincadeira. Todo mundo fala, Deus é amor. Mas lá no conceito do amor, ele folga na verdade e não na injustiça. Deus dizimou uma geração inteira para salvar o. E ele diz, como foi nos tempos de Noé, assim será o quê? O tempo da minha vida. Sabe quantos foram salvos nos tempos de Noé? 8. O resto, tudo foi submergido. Quando Deus diz que se ele não abreviasse os dias, nenhuma alma se salvaria. Escuta o que eu estou te dizendo, nós estamos caminhando, a nossa geração está caminhando a passos largos para os tempos de quem? De Noé. Caminhando a passos largos para os tempos de Noé. Porque quando ele diz que nenhuma alma salvaria, sabe o que ele está dizendo? Cada dia que passa, menos alcançam o reino do quê? Dos céus. Sabe por quê? Porque não quer ser igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga e nem coisa semelhante. Não deseja ser uma igreja santa. E por fim, agora como diz o texto, uma igreja irrepreensível. Sabe o que é uma igreja irrepreensível, irmãos? E aqui eu apanhei demais. Olha o que está escrito no livro de Jó, capítulo de número 1, versículo de número 6 a 8. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, olha lá, de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, observastes tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Olha lá, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Irmãos, se eu não for íntegro, aqui está sincero, eu já tenho motivo para ser o que? Repreendido. Se eu não for reto, eu já tenho motivo para ser repreendido. Se eu não for temente a Deus, eu já tenho motivo para ser repreendido. E se eu não me desviar do mal, eu tenho motivo para ser o quê? Repreendido. Esse é o tipo de igreja que ele vem buscar. Irrepreensível. Quem é irrepreensível, ele conserva a tua integridade, ele conserva a tua retidão, ele teme a Deus, irmãos, e ele se desvia o quê? Ele se desvia do mal. Esse é o alvo. Esse é o alvo que a gente tem que atingir. É para cá que a gente tem que olhar. Esse é o objetivo que a gente tem que correr atrás. É para isso que nós temos que correr a nossa carreira. É para isso que a gente tem que o quê? Se esforçar. É santo e irrepreensível. E é tão tremendo que até Deus olhou e Deus não tinha o que repreender Jó. O diabo olhou, e quando olhou todos esses atributos, ele não foi capaz de questionar nada acerca desses atributos na vida de Jó. Pelo contrário, ele falou, porventura Jó, conservaria essa fidelidade? Toca nos bens dele, toca nas coisas dele,
E a Bíblia vai dizer que em tudo Jó não blasfemou contra Deus. Aqui é o alvo, a porta estreitou, né, irmãos? O caminho estreitou, mas é esse caminho, essa porta que a gente tem que caminhar, para que naquele grande dia a gente não seja surpreso, e o Senhor olha para mim e para você e fala: apartai-vos de mim, malditos, que eu não vos conheço, vós que praticais o quê? A iniquidade. Irmãos, se a gente está ouvindo uma mensagem dessa, para a gente ser irrepreensível, você sabe o que a gente precisa ter em relação a ela? Temor. A Bíblia fala que eu e você temos que desenvolver a nossa salvação com temor e com o quê? E com tremor. Tem pessoas que estão o tempo todo ouvindo a demonstração do Senhor, estão ouvindo o tempo todo a advertência do Senhor, mas não teme, folga na longanimidade de Deus. Muitos estão folgando, sudecaia, ridecum, manai, decantas, na longanimidade de Deus. Esquecem que Deus é fiel, irmãos, até quando a gente é o quê? Mas um dia Jesus voltará, seja em vida, no abrir e fechar de olhos, no relâmpago que atravessa, ou quando a gente fechar os nossos olhos terrenos. Um dia Jesus o quê? Ele vai voltar. E para aqueles que pagaram o preço, como Deus usou a vida da nossa irmã, sujeitando a Deus, fazendo a vontade de Deus, resistindo até as afrontas de quem resistiu ao Evangelho, a esses Deus enxugará todas as lágrimas dos seus olhos. A esse receberá o gozo eterno. A esse receberá, irmãos, aquilo que o olho não viu, os ouvidos não ouviu. O homem acha que a vida e vida em abundância é nessa terra, mas não é, irmãos, não é. Porque Deus me deu um sonho. Nesse sonho eu chegava diante de um altar. Esse altar era de safira, irmãos, uma pedra azulada. E eu começava a subir. Eu via que tinha um ser sentado no trono, mas eu não via o ser. Eu chegava num nível que eu falava assim: daqui eu não posso passar, né? Porque se eu passar eu morro. E esse ser falou: se você passar daí você morre. E eu sabia que eu estava diante do trono de quem? E ninguém pode olhar para Deus de cima o quê? Ninguém pode olhar para Deus com um olhar altivo. E naquele momento o Senhor me repreendia. E a hora que Ele repreendia a minha vida, eu falava: Senhor, eu sou um miserável, eu quero fazer, mas eu não consigo. A gente tem que entender, reconhecer as nossas misérias, como Tiago diz, transformar o vosso gozo em pranto, a vossa alegria em choro, porque só a misericórdia dele, irmãos, para a gente ser um ser que é irrepreensível aos seus olhos, só a misericórdia dele. Mas a gente não pode fugir o alvo, a gente não pode destoar o foco. Isso é amar a Deus sobre todas as coisas. Mas você pode ter certeza que amar o teu próximo como a ti mesmo é consequência. Quando a gente aprende a amar Deus sobre todas as coisas, não tem jeito, porque antes de eu pecar contra o meu próximo, eu já pequei contra quem? Contra Deus. Lembra de Davi? Quando adulterou com Betseba e colocou seu esposo Urias na frente de batalha, e Urias, por causa dessa postura de Davi, veio o quê? A óbito. Quando ele dobrou o joelho dele para orar, ele não falou que ele pecou contra Urias. Ele falou: Senhor, eu pequei contra ti, somente contra ti eu pequei, porque ele sabia que antes dele pecar contra o irmão dele, ele já tinha pecado contra quem? Contra Deus. Essa é a verdade, irmãos. Se a gente apresentar diante de Deus com o aperfeiçoamento que Ele requer de nós, a gente não vai pecar contra Ele. E consequentemente a gente vai ser assertivo com os nossos irmãos. Não esquece disso. Olha o que está escrito em Apocalipse capítulo 3, versículo 19. Eu repreendo, e uma igreja tem que ser uma igreja o quê? Eu repreendo e castigo todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Irmãos, essa igreja aqui só estava sendo repreendida porque ela não era zelosa e de boas obras. Porque Ele vem buscar uma igreja zelosa e de boas obras. Olha o que está escrito em Provérbios, capítulo 3, versículo 12. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Olha o que está escrito em Provérbios, capítulo 15, versículo 12. E aqui eu quero discernir entre nós.
O escarnecedor não ama aquele que o repreende, nem se chegará aos sábios. Quando a gente recebe uma repreensão da parte do Senhor, e a gente não ama a repreensão, isso significa que eu e você nos tornamos, sabe o quê? Um escarnecedor diante de Deus. E o escarnecedor, irmãos, ele fica lá na roda da fogueira, o quê? Errada. E Deus fala para a gente não se deter nas rodas do quê? Não se assentar nas rodas dos escarnecedores. Olha o que está escrito em Provérbios, capítulo 9, versículo 8, diz, olha lá. Não repreendas o escarnecedor para que te não aborreça. Repreende o sábio e amar-te. Toda vez que a gente usa a palavra de Deus para repreender uma pessoa, a maneira como ela reage diante da repreensão mostra que tipo de ser humano ela é. Se ela é um escarnecedor ou se ela é uma pessoa o quê? Sábia. Porque o sábio ama a repreensão. O sábio, ele recebe de bom grado as repreensões do Senhor. Mas o escarnecedor, olha o que ele começa a fazer, aquele que está repreendendo: aborrecer. Porque ele não quer conversão. Ele quer continuar sentado na mesa errada, na roda errada. Ele quer continuar no caminho errado, quer continuar fazendo o que não tem o quê? O que fazer. Uma igreja irrepreensível, você sabe que igreja é? É uma igreja sábia e não escarnecedora. Então volta para mim, irmã, lá em Efésios capítulo 5, e eu gostaria que a igreja inteira lesse comigo esse último versículo 27. Juntos. Para apresentar-se a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Deu para entender? Esse é o alvo, irmãos. Esse é o alvo. A gente roga e pede para Deus usar a gente como flechas na mão do valente. E o alvo da flecha hoje é essa aqui, ó. Esse versículo. Cada um examine-se o quê? A si mesmo. Amém.